Boa tarde, aqui é o professor Anderson do canal 6 Seguidores. Está gostando dos vídeos? Você está achando eles legais? Você está usando ele no seu dia a dia? Curte, compartilhe e ative as notificações. Com isso, o nosso vídeo vai chegar para mais gente. Vamos falar um pouco agora da Roma Antiga, né? O vídeo anterior eu vou falar, logo estarei publicando, sobre a Grécia Antiga e agora falaremos da Roma Antiga. Por que é importante entendermos o mundo greco-romano da Antiguidade? Ele deu origem a muitas das instituições e do modo de pensar de boa parte das sociedades ocidentais, da onde o Brasil faz parte. Temos que entender o mundo romano antigo. Basicamente, você começa a falar da história deles no ano 1000 a.C. E foi um povo que, de alguma forma, influenciou boa parte das nossas instituições. Bom, falando um pouquinho da sociedade romana antiga, nós temos que falar, primeiramente, dos povos, dos patrícios. Os patrícios, eles eram a aristocracia romana, tinham boa parte da riqueza, das propriedades rurais da época. Os plebeus já seria a galera, né, da classe inferior. E tínhamos os escravos. Como o Império Romano, basicamente, ele, de alguma forma, ele sempre expandia o seu território, boa parte desses escravos, eles eram obtidos como inimigos de guerra. Você era um inimigo de guerra, automaticamente você se tornava um escravo. E muitos escravos também eram escravos de dívida. Eram aquelas pessoas que deviam à aristocracia e acabavam virando escravos também. Temos duas fases distintas do Império Romano. Nós temos a República Romana e nós temos o Império Romano. O Império Romano já é a etapa final do Império. Os grandes patrícios, os grandes detentores de terra, eles, com o passar do tempo, eles foram ficando mais ricos, expandindo cada vez mais os seus territórios. Daí temos a origem dos latifúndios. Eram grandes extensões de terra que tinham muitas vezes um único dono. Uma outra coisa que é importante nós entendermos eram os demagogos. Os demagogos eram políticos da época que, de alguma forma, para poder obter o apoio político dos plebeus, eles adotavam a política do pão e do circo. Ele matava a fome e proporcionava diversão a essa população. E muitas vezes, né, essa política do pão e circo, ela, infelizmente, ela ainda se materializa na política do mundo atualmente. Uma outra coisa também importante nós entendermos, que o Império Romano foi a melhor fase em que eles tiveram a maior expansão, África do Norte, praticamente boa parte da Europa Ocidental, a região da Grécia, a região dos Balcãs, toda ela era dominada pelo Império Romano. E com grande riqueza, né, riqueza muitas vezes espoliada desses outros territórios, aquedutos, pontes, as maravilhas da arquitetura acabaram se materializando em construções do tempo do Império Romano. Uma outra coisa importante que nós precisamos entender era o Senado romano. A expressão Senado vem de Sena, de antigo, ou seja, eram pessoas da aristocracia, os patrícios, que de alguma forma se organizavam e esses senadores, eles mandavam na política local. Temos também a questão do colonato, ou seja, seria uma espécie de escravidão por dívida ou servidão por dívida. Você tinha esses pequenos proprietários rurais que muitas vezes não tinham condição de se manter, eles acabavam virando empregados dessa aristocracia. Esse sistema era o colonato, que na verdade foi o início do fim da escravidão romana. Uma outra coisa também importante nós entendermos quando falamos da história da Roma Antiga, a questão do direito romano. Boa parte do direito, né, dos operadores de direito, advogados, juízes, promotores, no mundo ocidental, adotam o direito romano. E esse direito romano, que começou na Roma Antiga, ele até hoje, né, de alguma forma, ele influencia os legisladores e o próprio funcionamento da justiça em boa parte dos países do mundo. Outra coisa muito importante que nós entendermos é a questão da plebe. A plebe, ela seria realmente toda essa massa de trabalhadores e de pessoas que não faziam parte dos patrícios. Com o passar do tempo, essa plebe, ela engrossou as fileiras do poderoso
exército do Império Romano. A diferença fundamental do Império Romano para os demais impérios que existiam até aquele momento era a alta disciplina e a alta hierarquia e a excelente organização. Com isso, muitas vezes, batalhas que eram consideradas batalhas perdidas, o Império Romano acabava ganhando, porque ele tinha estratégia, ele tinha método para poder dominar esses territórios. E uma maneira que eles encontraram de expandir esse território foi através do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo foi muito importante para essa expansão. E uma outra coisa também que vale a pena ser lembrada é a questão do cristianismo. Cristianismo, né, seria as pessoas que adoram ou que acreditam em Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu num território ali da Palestina que ficava também dentro do Império Romano. E Jesus Cristo e os seus seguidores, eles de alguma forma, eles passaram a ser perseguidos dentro do Império Romano. Com o passar do tempo, o Império Romano, ele afrouxou essas medidas contra os cristãos e a religião cristã ela não foi perseguida, mas Jesus ele nasce num contexto em que ele se torna de alguma forma um inimigo do poderoso Império Romano. Ok, minha gente? Um abraço a todos, curte, compartilha, ativa as notificações, canal 6 seguidores. Um abraço a todos e uma boa tarde.